Eu fui chato com o Marcos Fazenda, mas foi ele que pediu. Tem um papel mais chato esse que eu já fiz que eu participei muito de moderação de debate de eleição. Candidato, seu tempo. E aí o cara aproveita e sacaneia. Quem não está lá só para dizer para ele, pô, você tem tempo, respeito. Mas foi eles que pediram. Então não foi sacanagem, Marcos. Foi a pedido. Eu tenho a intenção de falar com vocês aqui a respeito do quadro político na sua dimensão mais imediata. Eu podia gastar um pouco de tempo com vocês, mas eu acho que depois da Zena e do Marcos, não cabe a mim me estender muito no que a gente poderia considerar que são as causas um pouco mais longínquas e abrangentes da situação que nós estamos vivendo. Eu costumo definir muito rapidamente onde nós chegamos, é uma quebra de consenso de gerações. A minha geração, eu estou com 65 para 66 anos de idade, acreditou que poderia construir no Brasil um estado de bem-estar social sem se preocupar com como financiar. Quebramos, chegamos a esse encontro com a verdade e devemos agradecer ao PT, em especial os dois últimos governos do PT, que esse encontro com a verdade tivesse sido acelerado. Nós bateríamos nisso, como o Marcos ressaltou inicialmente, de qualquer jeito. Nosso encontro com esse paredão estava programado, e o paredão quebramos, ficamos velhos, temos ficar ricos, temos que administrar uma encruzilhada feroz. Quando eu digo que eu quero me dedicar muito mais ao curto prazo, do ponto de vista da política, é que ele me preocupa extraordinariamente em relação à possibilidade que temos de evitar o pior. Quando o Paulo Artur fala da fresta, eu não consigo ver se é uma fresta. Eu vejo um buraco mesmo de agulha. Me preocupa extraordinariamente o momento em que vivemos, não só pela profundidade, abrangência e natureza estrutural da crise que a gente vive, que antes de ser uma crise política imediata, como eu digo, é uma crise de quebra de consenso social. Nós não vamos poder cuidar dos velhos e das crianças ao mesmo tempo. Nós temos uma escolha de Sofia horrorosa diante de nós, e aí é que começa propriamente o que eu quero dizer a vocês. Se nós brasileiros formos buscar as respostas que precisamos dentro do que nós brasileiros combinamos, que é através do voto, do compromisso e da negociação, nós dependemos para essas respostas daquilo que a gente mais odeia, que é a política e o sistema político. Esta me parece a grande encruzilhada na qual nós entramos nos últimos 2, 3 anos. Nós passamos a nutrir um nojo e um desprezo extremados, exagerados, exatamente pela atividade e pelo sistema do qual, respeitando as leis e as instituições, nós dependemos para chegar a qualquer resposta que a gente acha adequada para solucionar os problemas que a gente identifica. E aí uma brincadeira com a Zena e com o Marcos, que são pessoas com um brilho intelectual muito acima da média e fazem parte de um grupo ao qual eu sempre dirijo essa piada, que é a dos economistas que acreditam que os fatos se impõem. Talvez a grande diferença entre economistas brilhantes, está aí a Ana Paula também, outra economista brilhante, e jornalistas cínicos e velhos como eu, é que eu abro, ao contrário deles, uma janela maior para a estupidez humana. E a ideia que o Marcos e a Zena colocam em relação ao nosso cenário político de curto prazo é uma ideia profundamente irracional, a de que os limites estão estabelecidos pela quebra do Estado, os limites estão estabelecidos pela quebra do consenso, e esses fatos se impõem a qualquer um que venha ocupar o Palácio do Planalto e de alguma maneira o balizam em direção a reformas estruturantes
o impedem, de alguma maneira, de cometer desatinos fiscais e de assumir uma postura de irresponsabilidade fiscal. É isto que eu digo, que eles dão menos possibilidades à estupidez de tomada de decisão do que eu, veterano repórter, dou. Mas isso a gente pode conversar depois do coffee break, quando nós vamos interagir. Eu, ao contrário deles, tenho muito mais medo da capacidade de decisões estúpidas serem implementadas, e vou explicar por quê. Toda atividade política não é outra coisa senão a interpretação dos dados da realidade e a sua transformação numa narrativa. Quando Paulo Arthur fala numa narrativa abrangente, não temos nenhuma que não seja a mais negativa possível. Nós estabelecemos como sociedade brasileira que o principal problema da nossa realidade é a corrupção. Isto é uma armadilha fatal. É uma armadilha fatal. Nós passamos a acreditar que lavar a jato, eu não estou fazendo trocadilho à toa, o safado, vagabundo, bandido que ocupa um cargo eletivo qualquer, seja direto, seja proporcional, fará com que esse sistema político volte a funcionar. Não fará. Não fará porque o nosso sistema político foi destruído. Ele já é odiado e ele não está funcionando. Os partidos se desintegraram. A capacidade tradicional de qualquer sistema político de encadear demandas sociais, de encadear demandas legítimas de grupos específicos, através do funcionamento de partidos e das suas instituições, onde os políticos são eleitos, esta ligação no Brasil se perdeu. E um país que já era dominado por grupos corporativos e excepcionalmente regionalizado, se tornou a vítima da capacidade extraordinariamente bem desenvolvida desses grupos de defender cada um o seu no assalto ao erário. Deixamos de ter um sistema político dos moldes tradicionais, como a gente podia imaginar em funcionamento. Acreditamos como sociedade que a corrupção é o seu principal mal, quando, simplificando bastante o meu argumento, ela é muito mais a febre do que a causa da febre, sem querer negar os índices de corrupção que os recentes fatos trouxeram à nossa consciência, sem querer negar a gravidade da corrupção. Ela não é o principal problema do país. Dizer isto hoje, no debate político atual, equivale a cometer um sacrilégio. Porque se há uma narrativa abrangente no Brasil hoje, é a de que basta prender e punir e as coisas se resolvem. Esta é uma ingenuidade política grave, na qual nossas elites pensantes caíram também. Se há um outro elemento importante para a gente entender hoje, a ausência dessa narrativa abrangente, que não seja essa que me parece uma armadilha, é o fato de que nossas elites pensantes caíram em várias outras. Algumas são das mais triviais e simples. Por exemplo, a gente achar que nós somos um povo risonho e satisfeito. Não. Este é o país mais violento do mundo. Este país produz 60 mil cadáveres por homicídios. A soma dos mortos por violência no Brasil, violência direta dirigida mesmo, é maior de que todas as guerras somadas dos últimos 10 anos. Não dá nem para comparar o número de cadáveres que a gente produz por ano com a guerra civil da Síria, que no momento é o conflito armado de maior letalidade. A gente acredita em outra bobagem, nós, elites pensantes, que o tempo trabalha a nosso favor. Perdemos essa característica essencial na atividade política, que é a dimensão do tempo. E agimos como se o país do futuro fôssemos nós, não importa como. O futuro nos pertence e cai no nosso colo por decurso de prazo. O prazo se estende, o futuro vai um pouquinho mais adiante,
mas nós, elites pensantes, continuamos achando que o tempo nos é favorável, e quando olhamos para os números que a Zena e o Marx acabaram de exibir, a gente tem uma prova eloquente, estatística, que o tempo está trabalhando contra nós. Então vamos somar isso do ponto de vista político, porque o que me interessa aqui é exatamente esse aspecto mais subjetivo, mais emotivo, mais difuso de como que as pessoas entendem o mundo à volta delas e a partir daí, eventualmente, exercem uma opção na hora de ir às urnas. Nós não temos uma narrativa abrangente em termos de, vou usar as palavras da Marina, tá? A Marina fala no ideal da comunidade-nação. A expressão é boa e, como muitas coisas que a Marina fala, não tem muita relação com coisas práticas, mas como eleição é interessante, como proposta de frase de efeito, não é ruim não. Nós não temos esta narrativa. Veja como em diagnósticos pessoas de diferentes espectros políticos mais ou menos caem no mesmo ponto, percebem uma falta de coesão de narrativa política, totalmente impedida, se vocês quiserem, pelo fato de que boa parte das pessoas não quer política, não confia na política, detesta os políticos e acha que dali nada vai sair. Agora, coloquem esses conteúdos que eu estou de propósito tentando descrevê-los na sua subjetividade e tentem enxergar como é que isto vai entrando um em choque com o outro para outubro e começo do ano que vem. A gente detecta, por um lado, esse desprezo do sistema político, essa desconfiança em relação a essas instituições, que são, no fundo, as nossas instituições representativas e são parte constituinte do nosso modelo de democracia e Estado de Direito. Okay? A gente olha para aquilo, mas não se sente parte daquilo. Acha que a corrupção é o principal problema daquilo e que, se esse problema for resolver, o resto começa a funcionar. Em outras palavras, como sociedade, e a parte da sociedade que elege, os eleitores não são a mesma coisa, ok? Como sociedade, como eleitores, a gente transborda de vontade de ver isto mudando. A gente exerce uma pressão extraordinária, sobretudo através das novas tecnologias de comunicação, as mídias digitais, de forma difusa, mas há um grande sentido de pedido de mudança e de renovação. E isto vai se chocar em outubro com regras do jogo garantidas para que os sistemas político-eleitorais sejam os mesmos que nos trouxeram essa situação. Como que essas duas placas tectônicas vão bater é o fascínio, se vocês quiserem. É um pouco cínico da minha parte dizer fascínio, porque eu faço parte disso. Ninguém consegue olhar um terremoto como um observador destacado. Que lindo o terremoto, que lindo um tsunami. Nós estamos no meio disso. Nós vamos ver essas duas placas se chocarem. Por um lado, um extraordinário e difuso sentimento de repelência pela política, mais de anseio de mudança, com regras do jogo que garantem que o velho estabelecido prevaleça. Esse que é muito mais que um dilema, essa encruzilhada feroz, coloca a todos os candidatos uma tarefa quase impossível. Quer dizer, ao mesmo tempo que são capazes de transformar o que as pessoas consideram inaceitável, fazendo parte daquilo que as pessoas consideram inaceitável. Eu tive no começo da semana uma oportunidade extraordinária pessoal e um pouco da minha própria impressão eu queria relatar a vocês agora, que foi receber num palco como este, em sequência, 8 dos presidenciáveis num evento organizado em São Paulo por uma entidade de classe que representa o setor sucroenergético, que é um setor importante do agronegócio. E a cada um desses 8 presidenciáveis, entre eles estavam alguns dos que estão pontuando melhor nas pesquisas de opinião até agora. Foram dados 15 minutos
para que eles organizassem suas ideias em relação efetivamente à questão da energia no Brasil, uma questão central para a organização de qualquer economia. Há elementos básicos, o da energia, por exemplo, é um deles, e a partir daí eles estabelecessem ideias. Foi um deserto. Para poder resumir aquele evento do qual eu participei, eu peguei depois as diversas palestras, foram 8 palestras de 15 minutos cada uma, e fui para a ilha de edição e fui cortando as frases que me pareciam relevantes. O resultado está na internet, eu tenho um canal no YouTube agora, o painel WW, e vocês conferem lá. Tem lá os candidatos e a gasolina, os candidatos e a dívida pública. Depois de tê-los ouvido, eu os ouvi 2 vezes mais. Fiquei um especialista na maneira de cada um de elaborar o que a gente poderia, eventualmente, com muita boa vontade, carimbar de pensamento ordenado e fechado em relação a temas específicos. Os poucos que conseguem falar especificamente de um assunto são nebulosos, os outros não conseguem sequer falar especificamente de um assunto. O que me dá uma preocupação muito grande em relação ao ponto que a Zeina mencionou, que é a qualidade do debate e a capacidade dos diversos agentes políticos que representam espectros ideológicos que começam a surgir, sem dúvida, nesse ponto. Eu acho que nós dois temos total convergência de análise da situação. E muito mais, como é que eles vão criar uma narrativa em relação a um eleitorado que tem esse grau de desconfiança e de repulsa? Como você vê, a gente consegue ler números de maneiras diferentes. Os números do Datafolha, que são razoavelmente bem conhecidos, da desconexão das pessoas com a eleição, eu não os leio necessariamente como ainda não sabem em quem, mas eu os leio de forma mais cética, como a manifestação desse repúdio pelo sistema político e pela política, que me parece o quadro mais grave do momento. Vocês que são bem informados, todos aqui nessa sala fazem parte da elite pensante brasileira, provavelmente tomaram conhecimento do que tem sido a dificuldade de partidos tradicionais e de sistemas políticos tradicionais em países com os quais a gente costuma se comparar, particularmente da Europa Latina, ou dos Estados Unidos também, e constatam que há uma crise de representatividade que talvez seja, ao lado da revolução digital, uma característica importante da nossa era, mundo em que vivemos, desse planeta em que vivemos, uma crise de representatividade nas democracias tradicionais liberais. O Brasil não é exceção, nós fazemos parte deste, que com ou sem a crise que estamos, estaríamos provavelmente passando também, que é essa crescente divergência entre quem elege e quem foi eleito. Quem elege não se vê depois, embora tenha ido lá na urna, é representado por quem elegeu. Ok. Isto é, da mesma maneira como a existência da revolução digital é uma característica do mundo moderno, o mundo no qual nós vivemos hoje. Porém, e aí eu vou ligar o que eu vou dizer agora com o que eu disse anteriormente, a característica dessa crise de representatividade no Brasil se agrava pelo fato do nosso sistema político ter sido destruído de fora para dentro. Enquanto, se vocês olham a última eleição italiana, ou espanhola, ou francesa, ou mesmo americana, vocês veem atores de dentro da política, de uma forma ou de outra, contribuindo para quebrar o que teriam sido, até aqui, para nós, observadores da cena política, parâmetros razoavelmente constantes. No Brasil, nosso sistema foi destruído de fora para dentro pela Lava Jato. É um fenômeno popular extraordinário na nossa história. A Lava Jato, muito mais do que uma ação levada a cabo pelos entes legal e constitucionalmente imbuídos da função
de procurar justiça, vem daí a palavra procurador, de procurar justiça, junto com os delegados e os juízes de primeira instância, a Lava Jato é muito mais do que isso. Ela é um fenômeno popular de indignação e revolta. Porém, ela destruiu o sistema político, sem que eu queira dizer que esta tivesse sido a intenção de um Estado maior, sentado em Curitiba e planejando como acabar com o sistema político brasileiro. Mas é uma consequência. E hoje o processo político brasileiro, por mais que quem faça política relute em admitir este elemento, ele é em boa parte ditado por quem não foi eleito, nem vai ser eleito. A Lava Jato tem a capacidade de destruir uma candidatura em menos de 10 horas. O controle que os integrantes desta equipe, que surfa uma onda de popularidade, de indignação desta magnitude, absolutamente inédito na nossa história, tem sobre o processo político, é impressionante. E isso é parte da Revolução Digital. Então, se a gente considera na história política do Brasil, eventualmente, para aqueles que se interessam por essa coisa, até meio acadêmica do ponto de vista histórico, quem em determinado momento, de fora da política brasileira, tinha esta posição de arbitrar sobre a política, hoje nós temos claramente, e é uma corporação, com interesses corporativos, com uma forma de atuar na defesa do que consideram seus privilégios, o que não é uma contradição com o que eles fazem. Não há como negar que o país depois da Lava Jato, do ponto de vista ético-moral, é um país melhor. E aqui é um paradoxo, gente, que dá para falar num público como o de vocês. É do ponto de vista ético-moral um país melhor do ponto de vista político? Não. Isso é um paradoxo impressionante no qual nós estamos colocados hoje. E isto é um papel de elites pensantes, de tentarem estabelecer onde está o terreno da política, com todas as suas deformidades e problemas, e onde está o terreno da polícia. Nós misturamos tudo de tal maneira que qualquer saída hoje é muito difícil, inclusive do ponto de vista eleitoral. E aí vem uma questão que é, sobretudo, uma provocação à Ana Paula e a Zeina. A equipe econômica hoje do Temer talvez seja a melhor equipe econômica que eu vi por mais de uma geração. Eu fui editor de economia do Jornal do Brasil na época do Plano Cruzado. Eu me lembro do Dilson Funaro, que era o ministro da Fazenda, que caçava boi de helicóptero no Pasto. As pessoas se esqueceram disso, até onde a gente já foi na intervenção. Me lembro do Dilson Funaro saindo de uma reunião do FMI em Washington e xingando as instituições e indo para a moratória. Quando eu vejo hoje a equipe econômica, o que mais me impressiona para o histórico de equipes econômicas no Brasil é que a gente pode acreditar neles. Isso aí é uma imensa novidade para quem viveu planos econômicos e equipes e ministros da Fazenda de todos os tipos. Agora, havia uma aposta política dessa equipe econômica que foi perdida. Essa aposta política era de que, mesmo meias reformas, mesmo uma não reforma da Previdência, mas a evidência da importância do seu debate colocado pela equipe, uma reforma trabalhista que fica um pouquinho aquém do que as pessoas gostariam, mas de qualquer maneira ela traz algo, ela oxigena a relação capital-trabalho no Brasil de uma maneira que o que se chama em inglês de micromanagement de vários setores, sobretudo o tributário, o regulatório, a melhoria gradativa, pequena, porém apontando na direção correta de um melhor ambiente de negócios, que isso proporcionaria uma estabilidade política que trouxesse racionalidade ao debate
e, portanto, aquilo que a Zena menciona no fim da palestra dela, da capacidade de se levar a esta sociedade as escolhas diante das quais ela está. Aí vocês olham para uma greve dos caminhoneiros, vocês olham para uma delação da JBS, vocês olham para o descrédito das instituições, vocês percebem que essa aposta foi perdida, a geleia se instalou, e isto traz mais um elemento inédito numa campanha eleitoral como a que vamos enfrentar, que é não ter o governo como cabo eleitoral. É curioso, e eu como leitor apaixonado que eu sou de história, e repórter velho e cínico que eu sou, como o imponderável e a estupidez e a falta de visão nos preparam cenários completamente contrários aos que desejávamos. Então, a atuação dessa equipe econômica, que é absolutamente elogiável, e desde o início de mim, como comunicador, recebeu todo o apoio, porque, em primeiro lugar, se tratam de profissionais comprometidos com o país e com a transparência, resulta hoje num cenário político no qual dificilmente o que possa ser considerado positivo do ponto de vista do legado econômico de um governo tenha utilização como plataforma política para candidatos. O que nos devolve para a questão da legitimação que as pessoas atribuem hoje aos políticos. O que é o critério que o eleitor, numa eleição desse tipo, utiliza para dizer este sim, este não? O rouba mais faz, provavelmente na primeira eleição das últimas eleições no Brasil, não será tão importante. Vocês podem achar que isso é uma boa notícia, não é. Significa que o critério essencial para legitimar um político em uma candidatura é a corrupção e não necessariamente o que ele possa apresentar como proposta. Vocês entenderam onde é que está o cinismo da minha frase? O rouba mais faz significa que alguém legitima um político pelo que ele é capaz de trazer, nem que isto signifique eventualmente ali, entendeu? Alguma coisinha meio que a gente é capaz de tolerar. Um caixa 2, por exemplo. Não. Hoje o critério é moralista, nesse sentido, sem que eu esteja aqui dando a palavra moralista com uma conotação negativa. Isto muda a regra do jogo. Nós temos esta placa tectônica de tentativa de mudança se chocando com o velho. O velho significa as alianças partidárias, o acesso ao fundo partidário, o acesso ao fundo eleitoral, o tempo de televisão e tudo mais. Isto se choca com um eleitorado moralista, num sentido perigoso, se choca com a repelência pela política, o efeito positivo que a inegável recuperação da maior catástrofe econômica em mais de uma geração no Brasil teve, ele nem sedimenta, ele se espalha de uma maneira que não permite, e aí a gente vem para a conta que deixa a eleição aberta. É a primeira na qual, e eu cobri a eleição no fim do governo do Sarney. Eu me lembro como os caras se descolavam do governo do Sarney. Porém, o governo Sarney ainda foi um cabo eleitoral mais importante do que esse governo está conseguindo ser. Particularmente quem faz política local aqui sabe como é importante a relação deputado federal, prefeito, emenda, como que a capilaridade da máquina e da transferência de recursos torna vital que um candidato à Câmara tenha algum tipo de ligação com o que acontece em Brasília. Este ano isso está sendo quebrado. Abre mais a eleição ainda. E aí, para finalizar, nós estamos diante do que então nessa eleição? Se eu abrir aqui a minha palestra para vocês, dizendo que eu ia me concentrar na coisa mais imediata. Nós estamos num quadro preocupante, no qual as
alternativas que estão sendo criadas são populistas, sim. Os candidatos que poderiam representar esse apego a uma política coordenada de reformas não são os candidatos que estão conseguindo passar sua mensagem no momento. Aqueles que têm até agora ganhado projeção são os que apelam ao medo, e isto é uma característica que a gente não pode ignorar no eleitorado brasileiro hoje. Aliás, é extraordinário, né? Como é que não foi antes a questão da segurança e do medo, dado o banho de sangue no qual a gente vive nos últimos 10 anos? A gente bateu o recorde de novo de assassinatos, que só agora a questão do medo tem essa importância política tão relevante, é a que me surpreende, não ela em si. Segurança está no topo da lista, corrupção está no topo da lista. Do outro lado, a proposta é aquela que nos levou ao desastre, é a proposta do populismo fiscal irresponsável, da intervenção e do estatismo. E do jeito que está hoje, gente, vamos combinar que a gente está numa escolha difícil. Há uma possibilidade de que outras candidaturas prosperem alheias a isto que eu acabei de descrever como formulações populistas, sim. Difícil, do jeito que está ainda. A esperança, e olhem o paradoxo, a esperança que uma candidatura não comprometida com esses dois espectros populistas prospere, essa esperança está ligada ao velho, está ligada às alianças partidárias que as pessoas detestam, está ligada ao uso do tempo de televisão, que este ano vai ser um pouco menor do que foi em outros anos, se bem que vai ser importante também. Está ligada à capacidade que até agora ninguém mostrou, nem os populistas, de pular as tribos nas quais se divide o mundo digital. Nós estamos reproduzindo exatamente o que aconteceu na eleição americana recente. E as redes digitais, elas só fortalecem os grupos, elas só falam para convertidos. Quem conseguir pular esse cercadinho e criar uma narrativa um pouco mais abrangente, para emprestar a palavra do Paulo Arthur, provavelmente leva à eleição. Não vemos nesse momento uma narrativa diferente dessas populistas articulando-se nesse sentido para levar à eleição, o que não quer dizer que não aconteça. Eu estou dando para vocês o retrato da situação agora e tentando colocar esse retrato da situação em função daqueles elementos que eu consigo perceber e interpretar como profissional que eu fui durante 48 anos, de ir a países, ver as situações críticas e difíceis e tentar mais ou menos antecipar para que caminho vai. Nós estamos sim no fio da navalha. A boa notícia é que só depende de nós. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos ao nosso palestrante jornalista William Wagner. Nós faremos neste momento um intervalo e aí no retorno será então um painel de debate. Nosso intervalo será de 15 minutos e o café está servido no foyer Arthur Carlos Guerra Santos. Fiquem à vontade, retornamos em